Rapaz, que coisa linda esse derby, hein? Duas expulsões, tava vendo a hora que o juiz ia dar o pênalti também pro Palmeiras. Mas olha, Hugo, monstro sagrado. Carlão também do outro lado, o Carlos Miguel com a grande defesa do Yuri, que era só rolar pro Kaique. Mas olha, o derby já mostrou a cara do Diniz aí, hein? São 2 jogos, 2 entregas que a gente não via há muito tempo. Então, Diniz é o cara do jogo aí. Fez um time marcando, jogando como nunca. O Corinthians jogou como nunca na garra. Então, viva Diniz e vai Corinthians! Sabe por que o Corinthians não tomou gol contra o Palmeiras mesmo com 2 a menos? Por uma única resposta, a torcida. É uma torcida que praticamente apoia e entra em campo para fazer prevalecer o resultado. E detalhe, com 9, o Corinthians, por muito pouco, não vence o jogo. Por conta de um contra-ataque com o Yuri Alberto. Yuri, nós te desculpamos, cara, porque você deu tudo, você deu garra, você deu raça. Agora, vamos falar das expulsões? Não dá para cometer um erro bobo como aquele, né, André? Por favor, cara, 2 semanas o cara já foi expulso por conta disso. Você vai lá e comete uma infantilidade daquela. Mateuzinho, onde é que você estava com a cabeça? Diniz, você é um cara pilhado na beira do gramado. Você tem como responsabilidade colocar esses caras com um controle mental um pouco maior. Hugo Souza, você é um monstro, deitou. E detalhe, empate em 0 a 0 que valeu como vitória. Diante do contexto. Bom, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0. Palmeiras também 0. Tem que ter cabeça fria para falar a respeito desse jogo, hein? Pessoal, jogar um clássico, você tem que ter estratégia. Mas não somente aquela estratégia tática, técnica, estratégia psicológica também. Jogador de futebol não pode ter o QI tão baixo a ponto de desconhecer a regra. E o primeiro que eu vou falar é o André. Novamente, um jogador do Corinthians expulso por causa dessa porra desse gesto obsceno. Tá de brincadeira, cara. Não tem um mês que o Alan foi expulso da mesma forma. Jogador, será que tem esse QI de ostra mesmo, que a gente de vez em quando acha que tem? E não adianta querer falar que foi sem querer, não. Que ele só coçou o saco. Não coçou, não. Ele nem reclamou quando ele foi expulso. Ele não demonstrou indignação nenhuma. Ficou com aquela cara de tacho dele lá. E ele meio que dá uma coçada olhando pro jogador do Palmeiras assim. Jogou o time no mato, André. Ai, mano, vamos falar, porque você tá Nutella. Isso é regra, porra. Não importa o que eu penso, não importa o que vocês pensam. Regra tem que ser cumprida. Jogador de futebol desconhece a regra. Então, quer mudar a regra? Muda. Beleza, mas enquanto tiver assim, tem que cumprir. E se com 11 estava difícil, imagina com 10. Com 10 não, né? Com 9. Sim, porque ele, Mateuzinho, atleta experiente, estava louco para ser expulso já desde o primeiro tempo. Mas ele só teve êxito no segundo. No primeiro ele não conseguiu, mas no segundo, mais uma burrice, né? Mais uma burrice. E essa noite, pessoal, vamos lá, vamos falar a verdade. Tinha tudo para ser um script de um filme de Hollywood, mano. O Corinthians poderia ainda ter saído com a vitória nesse jogo. Yuri Alberto fez uma baita de uma jogadaça absurda, mano. Partindo em velocidade ali, correu o campo inteiro, mas ele perdeu um gol tão absurdo quanto a jogadaça que ele fez. Chance mais clara do jogo, né, pessoal? Mas, enfim, já estamos acostumados. É o Yuri. Mas não vou reclamar não, tá? Antes que vocês também fiquem bravos, mano. Vamos lembrar quando ele ficou fora, mano. Então, Yuri Alberto, perde os gols que você quiser, você tem cadeira cativa nesse time. Você não tem concorrência. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é fato que o time do Corinthians também mudou a postura com o Fernando Diniz, hein? Claro que tecnicamente ainda precisa acertar muitas coisas, mas o que mudou ali em termos de vontade e de empenho, mudou. Aquela tiriça que a gente via nos times do Dorival não tem mais, pelo menos é um time que está muito mais combativo dentro de campo. Então, independente dessas burrices, dessa partida aí, esse 0 a 0 com a porcada, jogo da semana que vem aí, quarta-feira, tem Libertadores pela frente, então não dá pra chorar o leite derramado não. Bora, Coringão, tamo junto, é nóis. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Da outra vez foi o Alan, hoje foi a vez do André. André, você tem o que na cabeça, velho? 34 minutos de jogo contra o Palmeiras em casa, vai mostrar a saroba? Pô, precisa botar esses jogadores aí pra fazer terapia. O time do Corinthians entrou pilhado demais. O Mateuzinho também exagerou, foi expulso. As expulsões não tem o que falar. O Corinthians não pode entrar em campo assim. Uma coisa é ter raça, a outra coisa é falta de inteligência. O Hugo salvou o Corinthians hoje da derrota, o Gustavo Henrique fez um partidaço. Vou te falar, esse Alan do Palmeiras joga muita bola. O Palmeiras perdeu uma grande chance de fazer um placar aí, uma goleada no Corinthians hoje. Então 0 a 0 pelas circunstâncias, foi bem. Ô Yuri Alberto, pode perder um gol desse, Yuri Alberto, pelo amor de Deus.
Meus amigos, olha, Palmeiras e Corinthians empataram em Itaquera, Corinthians e Palmeiras 0-0, Corinthians com 2 expulsos. Não tem o que reclamar. O André expulso por gestos obscenos e o Mateuzinho de uma infantilidade danada também, já tinha amarelo, tomou outro amarelo, foi expulso. Foi vermelho, né? Não tomou nem outro amarelo. Foi vermelho direto no segundo lance, expulso. Aí faltou o quê? Faltou o Vitor Roque. Faltou o Arias, faltou o poder ofensivo para o Palmeiras, faltou o ataque do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras, nossa, sente demais a falta desses jogadores, Vitor Roque, o Arias. Paulinho não conta, porque o Paulinho não vem jogando no Palmeiras há um tempão. Então, não teve competência para matar o jogo. Verdade? Então, o resultado foi melhor para quem? Foi para o Corinthians, que com 9 homens conseguiu segurar o Palmeiras, que teve um ataque fraquinho. O ataque do Palmeiras foi bem fraco. O empate acabou sendo justo. Muito bem, gente, final de jogo aqui na Neoquímica Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Palmeiras ficaram no 0-0. Corinthians, vou fazer um resumo para você aqui. Corinthians teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o André fez um gesto obsceno, segurando na genitália. Depois tentou disfarçar na sequência, mas não adiantou. Ficou caracterizado esse gesto obsceno do André. E a gente viu ele ser expulso. Aí depois nós tivemos aí, no segundo tempo, 23 minutos, já tinha amarelo o Mateuzinho. O que o Mateuzinho faz? Uma falta. O Flaco segura ele. Ia ser falta pro Corinthians, mas ele vira e dá um soco de raspão na cara do Flaco. Merecida a expulsão também. Os jogadores que ficaram em campo do Corinthians, entrou o Carrillo, depois o Lingard, foram heróis, porque seguraram o time do Palmeiras. Mas o Palmeiras foi incompetente, taticamente. Muito mal o time do Palmeiras. Com 2 jogadores a mais que o Corinthians. O Palmeiras não conseguiu fazer o gol e quase tomou o gol ainda. Num contra-golpe que o Palmeiras deu, o Yuri Alberto saiu na cara do gol. Ele, o Carlos Miguel, e o que ele faz? E chegando na esquerda ainda estava o Kaique. O Yuri Alberto bate, o Carlos Miguel faz a defesa, bate no peito do Carlos Miguel. Não teve a paciência para fazer o gol, o Yuri Alberto. E o Corinthians, assim, poderia ter feito 1-0 no Palmeiras. Olha a tamanha incompetência tática do time do Palmeiras hoje. O torcedor do Corinthians incentivou, empurrou aquela coisa toda. Mas o Corinthians empata em 0-0, um empate. Eu posso dizer, para a torcida corintiana, um sabor de vitória, saiu vibrando aqui. Porque o Corinthians tinha 2 jogadores a menos no campo de jogo. E o Yuri Alberto decepcionou mais uma vez. Foi muito importante na volta, na marcação, na composição, mas no momento dele fazer o dele, que era o gol, ele acabou perdendo, lamentavelmente, e o Corinthians empatou em 0-0 com o time do Palmeiras. A incompetência tática do Palmeiras no esquema de jogo hoje foi absurda, eu fiquei assustado. Palmeiras com 2 jogadores a mais, Corinthians com 9, o Palmeiras com 11, o Palmeiras não conseguiu fazer gol no time do Corinthians. Tá aí, 0 pro Corinthians, 0 também para a equipe do Palmeiras pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E uma coisa é boa, Corinthians melhorou com o Diniz, hein? E melhorou muito. Vamos ver o que vai acontecer. E o Palmeiras, o Abel não estava no banco, seu auxiliar estava, mas não conseguiu fazer esse time jogar. O Palmeiras tem jogadores em muito mais condição de apresentar um futebol de muito mais qualidade do que fez aqui hoje. Palmeiras 0-0, Corinthians 0-0, placar do jogo, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. E cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. Valeu, gente!